Segunda parte. A Segunda Era. Capítulo 1. Uma descrição da ilha de Númenor. O relato seguinte sobre a ilha de Númenor deriva de descrições e mapas simples que por muito tempo foram conservados nos arquivos dos reis de Gondor. Representam na verdade apenas uma pequena parcela de tudo que foi escrito outrora, pois muitas histórias naturais e geografias foram compostas por homens eruditos em Númenor, mas estas, como quase tudo o mais das artes e ciências de Númenor em seu apogeu, desapareceram na queda. Mesmo documentos como os que se conservaram em Gondor, ou em Núdris, onde foram depositados aos cuidados de Elrond os tesouros remanescentes dos reis númenóreanos setentrionais, sofreram perdas e destruição por negligência. Pois, apesar de os sobreviventes na Terra-média ansiarem, como diziam, por a calabeta, a caída, e nunca deixarem de se considerar até certo ponto exilados, nem mesmo depois de longas eras, quando ficou claro que a terra da dádiva havia sido removida e que Númenor desaparecera para sempre, ainda assim todos, exceto uns poucos, consideravam o estudo do que restara de sua história como algo vão, que apenas gerava uma lamentação inútil. A história de Ar-Pharazôn e sua ímpia armada foi tudo o que permaneceu no conhecimento geral das eras seguintes. A terra de Númenor assemelhava-se, em seu contorno, a uma estrela de 5 pontas, ou pentagrama, com uma porção central de cerca de 250 milhas de diâmetro, de norte a sul e de leste a oeste, da qual se estendiam 5 grandes promontórios peninsulares. Esses promontórios eram considerados regiões distintas e se chamavam Forostar, terras setentrionais, Andustar, terras ocidentais, e Arnustar, terras de sudoeste, e Arrostar, terras de sudeste, e Orrostar, terras orientais. A porção central era chamada Mitalmar, terras interiores, e não tinha costa, exceto a região em torno de Rômena e a cabeceira de seu braço de mar. Uma pequena parcela do Mitalmar era, no entanto, separada do restante, e se chamava Arandor, a terra do rei. Em Arandor ficavam o porto de Rômena, Ameneutarma e Armenelos, a cidade dos reis, e essa foi em todos os tempos a região mais populosa de Númenor. O Mitalmar erguia-se acima dos promontórios, sem considerar a altura das montanhas e colinas destes, era uma região de prados e planaltos, com poucas árvores. Próximo ao centro do Mitalmar, erguia-se o grande monte chamado Meneutarma, coluna dos céus, consagrado à adoração de Eru Ilúvatar. Apesar de as encostas inferiores do monte serem suaves e cobertas de relva, ele se tornava cada vez mais íngreme, e próximo ao pico não podia ser escalado. Foi construída nele, porém, uma estrada em espiral, começando no sopé ao sul e terminando abaixo da borda do pico ao norte. Pois o pico era um tanto achatado e rebaixado, sendo capaz de conter uma grande multidão, mas permaneceu intocado durante toda a história de Númenor. Nenhuma edificação, nenhum altar, nem mesmo uma pilha de pedras brutas jamais se ergueu ali, e os Númenóreanos nunca tiveram nada que se assemelhasse a um templo, em todos os dias de sua graça, até a chegada de Sauron. Lá jamais se usara ferramenta ou arma, e lá ninguém podia dizer palavra, salvo o rei. Apenas 3 vezes a cada ano o rei falava, oferecendo uma prece pelo ano vindouro no Eruquerme nos primeiros dias da primavera,
louvor a Eru e Luvatar no Eru Laitali no meio do verão e agradecimento a ele no Eru Rantali no final do outono. Nessas ocasiões, o rei subia o monte a pé, seguido de grande afluência do povo, trajando branco e usando guirlandas, mas em silêncio. Em outras épocas, as pessoas tinham a liberdade de subir ao pico sozinhas ou acompanhadas, mas disse que o silêncio era tão grande que até mesmo um estranho que ignorasse Númenor e toda a sua história, se para lá fosse transportado, não teria ousado falar em voz alta. Nenhuma ave jamais lá chegava, à exceção das águias. Se alguém se aproximasse do pico, imediatamente 3 águias surgiam e pousavam em 3 rochedos próximos à borda ocidental, mas nas épocas das 3 preces não desciam, permanecendo no céu e pairando sobre o povo. Eram chamadas testemunhas de Manwë, e acreditava-se que eram enviadas por ele, de Aman, para vigiar o monte sagrado e toda a terra. A base da Meneutarma inclinava-se suavemente para a planície ao redor, mas estendia ao longe, como se fossem raízes, 5 cristas longas e baixas na direção dos 5 promontórios da terra, e essas chamavam-se Tarmazundar, raízes da coluna. Ao longo do topo da crista de sudoeste, a estrada ascendente aproximava-se do monte, e entre essa crista e a de sudeste o terreno descia formando um vale raso. Este chamava-se Noirinan, Vale dos Túmulos, pois em sua extremidade foram talhadas câmaras na rocha da base do monte, onde ficavam os túmulos dos reis e rainhas de Númenor. Mas em sua maior parte o Mitalmar era uma região de pastagens. A sudoeste havia pradarias ondulantes, e lá, em Emerie, ficava a principal região dos pastores de ovelhas. O Forostar era a parte menos fértil, pedregosa, com poucas árvores, a não ser pelos bosques de abetos e lariços que existiam nas encostas ocidentais das charnecas elevadas, cobertas de urzes. Em direção ao cabo norte o terreno erguia-se em elevações rochosas, e lá o grande Sorontil erguia-se escarpado do mar em tremendos penhascos. Lá era a morada de muitas águias, e, nessa região, Tarmeneldur-Elentirmo construiu uma alta torre, de onde podia observar os movimentos das estrelas. O Andustar era também rochoso nas suas regiões setentrionais, com altas florestas de abetos dando para o mar. Tinha 3 pequenas baías voltadas para o oeste, encravadas nos planaltos, mas ali em muitos lugares os penhascos não ficavam à beira-mar, e havia a seus pés um terreno inclinado. A mais setentrional delas era chamada Baía de Andunhei, pois lá ficava o grande porto de Andunhei, ocaso, com sua cidade à beira-mar e muitas outras habitações que subiam pelas encostas íngremes para o interior. Mas grande parte da região meridional do Andustar era fértil, e lá também havia grandes florestas, de bétulas e faias no terreno mais alto, e de carvalhos e olmos nos vales inferiores. Entre os promontórios do Andustar e do Yarnustar ficava a grande baía que se chamava Eldana, pois estava voltada para Erécia. E eram quentes as terras a seu redor, protegidas pelo norte e abertas para os mares a oeste, e era lá que mais chovia. No centro da baía de Eldana ficava o mais belo de todos os portos de Númenor, Eudalonde, o Verde, e a ele chegavam com maior frequência, nos tempos de outrora, os velozes navios brancos dos Eldar de Erécia. Em toda a volta desse lugar,
subindo pelas encostas marinhas e penetrando longe pelo país, cresciam as árvores perenes e fragrantes que eles trouxeram do oeste, e tão bem se desenvolveram que os Eldar diziam ser lá quase tão belo quanto em um porto de Erécia. Eram elas o maior encanto de Númenor, e eram lembradas em incontáveis canções muito tempo após terem perecido para sempre, pois poucas chegaram a florir a leste da terra da dádiva, Oiolairi e Lairelossi, Nessamelda, Vardariana, Taniquelassi, e Yavanamiri com seus redondos frutos escarlates. Flor, folha e casca dessas árvores exalavam doces perfumes, e toda aquela região estava plena de fragrância mesclada, era portanto chamada Nizimaldar, árvores fragrantes. Muitas foram plantadas e cresciam, se bem que em muito menor abundância, em outras regiões de Númenor, mas somente ali crescia a vigorosa árvore dourada Malinorni, que após 5 séculos atingia uma altura pouco menor do que a alcançada na própria Erécia. Sua casca era prateada e lisa, e seus ramos um tanto ascendentes à maneira da faia, mas sempre crescia apenas com um único tronco. Suas folhas, semelhantes às da faia, porém maiores, eram de um verde pálido na face superior e prateadas por baixo, cintilando ao sol. No outono não caíam, mas adquiriam um pálido tom dourado. Na primavera, a árvore dava flores douradas, em cachos como cerejas, que continuavam florindo durante o verão. E, assim que as flores se abriam, caíam as folhas, de forma que por toda a primavera e todo o verão um bosque de Malinorni era atapetado e telhado de ouro, mas suas colunas eram de prata cinzenta. Seu fruto era uma noz com casca de prata, e alguns foram dados de presente por Tarhaldarion, 6º rei de Númenor, ao rei Gil-galad de Lindon. Não se enraizaram naquela terra, mas Gil-galad deu alguns à sua parenta Galadriel, e, sob seu poder, cresceram e vicejaram na terra protegida de Lothlórien na margem do rio Anduin, até que por fim os altos elfos deixaram a Terra-média, mas não alcançaram a altura ou circunferência dos grandes bosques de Númenor. O rio Nunduin corria para o mar em Eldalond e em seu curso formava o pequeno lago de Nissinen, que assim se chamava pela abundância de arbustos e flores de doce fragrância que cresciam em suas margens. O Yarnustar era em sua parte ocidental uma região montanhosa, com grandes penhascos nas costas do oeste e do sul, mas a leste havia grandes vinhedos numa terra quente e fértil. Os promontórios do Yarnustar e do Yarrostar afastavam-se em ângulo muito aberto, e nessas longas praias o mar e a terra se uniam suavemente como em nenhum outro lugar de Númenor. Ali corria o Círil, o principal rio da terra, pois todos os demais, exceto o Nunduin a oeste, eram torrentes curtas e velozes que se precipitavam para o mar, que nascia em fontes ao pé da Meneutarma no vale de Noirinain, correndo através do Mitalmar para o sul, passava a fluir lento e sinuoso em seu curso inferior. Por fim desembocava no mar, entre largos alagados e brejos juncosos, e suas muitas pequenas fozes traçavam caminhos cambiantes através de grandes bancos de areia. Por muitas milhas de ambos os lados havia largas praias brancas e cinzentos trechos pedregosos, e ali morava a maioria dos pescadores, em aldeias na terra firme entre os alagados e lagoas, sendo Nindamus a principal delas. No Yarrostar crescia uma profusão de árvores de muitas espécies, entre elas o laurinque, que as pessoas admiravam por suas flores, pois não tinha outra serventia.
Davam-lhe esse nome por causa de seus longos cachos pendentes de flores amarelas, e alguns, que dos Eldar haviam ouvido falar de Laurelin, a árvore dourada de Valinor, acreditavam que ele provinha daquela grande árvore, tendo sido trazido até ali pelos Eldar em forma de semente, mas não era assim. Desde os tempos de Tar-Aldarion havia grandes plantações no Yarostar que forneciam madeira para a construção de navios. O Orostar era uma terra mais fria, porém protegida dos gélidos ventos de nordeste por planaltos que subiam na direção da ponta do promontório, e nas regiões do interior do Orostar cultivava-se muito cereal, em especial nas áreas próximas às divisas de Arandor. Toda a terra de Númenor estava disposta como se tivesse emergido do mar, mas inclinada para o sul e um pouco para o leste, e, exceto no sul, em quase todos os lugares a terra descia para o mar em penhascos íngremes. Em Númenor, as aves que moram perto do mar, e nele nadam ou mergulham, habitavam em multidões além da conta. Os marinheiros diziam que, mesmo que fossem cegos, ainda assim saberiam que seu navio se aproximava de Númenor pelo grande clamor das aves costeiras, e quando qualquer navio chegava à terra erguiam-se aves marinhas em grandes revoadas, voando sobre ele com boas-vindas e alegria, pois jamais eram mortas ou molestadas propositalmente. Algumas acompanhavam os navios em suas viagens, até mesmo os que iam à Terra-média. Da mesma forma, no interior eram incontáveis as aves de Númenor, desde os Kirin-Ki, que não eram maiores que carriças, porém escarlates e com vozes que piavam no limite da audição humana, até as grandes águias que eram consideradas sagradas a Manwë, e nunca molestadas até que começassem os dias do mal e do ódio aos Valar. Por 2000 anos, dos tempos de Elrustar miniatura até a época de Taran-Kalimon, filho de Tarratanamir, houve um ninho no alto da torre do palácio do rei em Armenelos, e ali um casal sempre morou e viveu da liberalidade do rei. Em Númenor todos viajavam a cavalo de um lugar a outro, pois compraziam-se na equitação os Númenóreanos, tanto homens quanto mulheres, e todo o povo da terra apreciava os cavalos, tratando-os com honra e abrigando-os com nobreza. Eram treinados para ouvir e responder a chamados de muito longe, e contavam as histórias antigas que, nos casos em que havia grande amor entre homens e mulheres e suas montarias favoritas, estas podiam ser chamadas pelo simples pensamento, caso necessário. Por isso as estradas de Númenor eram sem pavimentação em sua maior parte, feitas e mantidas para a equitação, pois os coches e as carruagens eram pouco usados nos primeiros séculos, enquanto as cargas pesadas eram transportadas por mar. A estrada principal e mais antiga, adequada às rodas, ia desde o maior porto, Rômena no leste, até a cidade real de Armenelos, prosseguindo daí ao Vale dos Túmulos e a Meneltarma, e essa estrada foi cedo estendida até Ondusto, dentro dos limites do Forostar, e de lá até Andúnie no oeste. Por ela passavam carroças levando pedras das terras setentrionais, que eram mais apreciadas na construção, e a madeira que abundava nas terras ocidentais. Os Edan trouxeram consigo a Númenor o conhecimento de muitos ofícios bem como muitos artesãos que haviam aprendido com os Eldar, e também preservam seu próprio saber e tradições. Mas puderam trazer poucos materiais, à exceção das ferramentas de seus ofícios, e por muito tempo todos os metais de Númenor foram metais preciosos.
Trouxeram consigo muitos tesouros de ouro e prata, e pedras preciosas também, mas não encontraram em Númenor esses materiais. Eram amados por sua beleza, e foi esse amor que primeiro despertou neles a cobiça, nos dias em épocas posteriores, quando foram dominados pela sombra e se tornaram altivos e injustos em seus contatos com a gente menor da Terra-média. Dos elfos de Erécia, nos dias de sua amizade, algumas vezes obtiveram presentes de ouro, prata e pedras preciosas, mas tais objetos eram raros e apreciados em todos os primeiros séculos, até que o poderio dos reis se tivesse espalhado às costas do leste. Encontraram em Númenor alguns metais, e, com o veloz aperfeiçoamento de sua habilidade na mineração, na fundição e na forja, os objetos de ferro e cobre tornarão-se comuns. Entre os artesãos dos Edan havia armeiros e, com os ensinamentos dos Noldor, eles haviam adquirido grande perícia no forjar de espadas, lâminas de machados, pontas de lança e facas. As espadas ainda eram feitas pela corporação dos armeiros, para preservar o ofício, embora a maior parte de seu trabalho fosse dedicada à feitura de ferramentas para usos pacíficos. O rei e a maior parte dos grandes líderes possuíam espadas como heranças de seus pais, e às vezes ainda davam espadas de presente a seus herdeiros. Fazia-se uma espada nova para o herdeiro do rei, que lhe era dada no dia em que se conferia esse título. Mas ninguém portava espada em Númenor, e por muitos anos foram poucas de fato as armas de intenção belicosa que se fizeram naquela terra. Tinham machados, lanças e arcos, e atirar com arco, a pé e a cavalo, era um importante esporte e passatempo dos Númenóreanos. Em dias posteriores, nas guerras contra a Terra-média, eram os arcos dos Númenóreanos que mais eram temidos. Os homens do mar, dizia-se, enviam diante de si uma grande nuvem, como chuva tornada em serpentes, ou granizo negro com pontas de aço, e nesses dias as grandes cortes dos arqueiros do rei usavam arcos feitos de aço oco, com flechas de penas negras com uma vara de comprimento desde a ponta até a fenda. Mas durante muito tempo as tripulações dos grandes navios númenóreanos desembarcaram desarmadas entre os homens da Terra-média. E embora tivessem a bordo machados e arcos para cortar madeira e caçar seu alimento em praias selvagens que a ninguém pertenciam, não os portavam quando procuravam os homens das terras. Foi de fato motivo para ressentimento, quando a sombra se esgueirou ao longo das costas e os homens de quem se haviam tornado amigos ficaram temerosos ou hostis, que o ferro fosse usado contra eles por aqueles a quem o tinham revelado. Mais que em todas as outras atividades os fortes homens de Númenor se deleitavam no mar, nadando, mergulhando, ou em pequenas embarcações para competições de velocidade a remo ou a vela. Os mais intrépidos entre o povo eram os pescadores. Havia peixe em abundância em todas as costas, e o pescado foi em todas as épocas uma importante fonte de alimento em Númenor. Todos os povoados que congregavam muita gente eram situados no litoral. Era dos pescadores que provinham em sua maioria os marinheiros, que com o passar dos anos conquistaram enorme importância e estima. Disse que, quando os Edan primeiros zarparam por sobre o grande mar, seguindo a estrela até Númenor,
Cada navio élfico que os levava era guiado e comandado por um dos Eldar designados por Círdan, e após terem partido os timoneiros élficos, levando consigo a maioria de seus navios, muito tempo passou antes que os próprios Númenóreanos se aventurassem em alto mar. Mas existiam armadores entre eles que haviam sido formados pelos Eldar. E por seu próprio estudo e expedientes aperfeiçoaram sua arte até ousarem navegar cada vez mais longe nas águas profundas. Quando haviam passado 600 anos desde o início da Segunda Era, Ventur, capitão dos navios do rei no reinado de Tarhelendil, realizou a primeira viagem à Terra-média. Levou seu navio Intulesse, que significa retorno, a Mithlond com os ventos de primavera que sopravam do oeste, e voltou no outono do ano seguinte. Depois disso a navegação tornou-se o principal empreendimento de audácia e intrepidez entre os homens de Númenor, e Aldarion, filho de Meneldur, cuja esposa era filha de Ventur, formou a Corporação dos Aventureiros, em que se uniram todos os marinheiros experientes de Númenor, como se conta na história seguinte.